Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo, quando aqui estava escrevendo a Timóteo, ele escrevia realmente de algo que ele tinha experimentado na sua vida. A partir do momento em que houve aquele encontro com Jesus, quando Saulo ia para a cidade de Damasco, com o zelo sem entendimento, à procura de cristãos, para levá-los a sofrimento e à prisão, não sabendo ele que aquele seu zelo, aquele seu comprometimento estava totalmente contrário ao propósito de Deus. Não havia quem pudesse chegar diante dele para lhe falar a respeito do Senhor Jesus. Então, o próprio Jesus apresentou-se diante dele quando ele estava na estrada para Damasco. Foi num resplendor, ele caiu do seu cavalo e, ao cair, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando nós encontramos esta expressão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós encontramos que ele certamente, talvez pensasse que Jesus não sabia, não conhecia, mas é muito certo que quando o Senhor Jesus falou isto para ele, ele entendeu o que era que estava acontecendo e que ele precisava, então, se posicionar diante do Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos que ele pergunta: quem é Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, dando a entender a Saulo que era inútil aquele trabalho dele de tentar combater contra Deus e a sua obra. Os seus servos que estavam em obediência, servindo-o. E a partir daquele momento, aquele encontro foi tão marcante na vida de Saulo, que o Senhor então manda Ananias orar por ele. Ele ficou cego por 3 dias, mas depois, ao Ananias orar por ele, as escamas caíram dos seus olhos, ele voltou a enxergar e passou a servir ao Senhor e foi cheio do Espírito Santo. A partir dali, Jesus tomou uma dimensão muito grande e profunda na vida de agora Paulo, servo de Jesus Cristo. E o Senhor disse que iria levá-lo perante reis, perante os grandes e em várias localidades, para que ele desse testemunho a respeito do Senhor Jesus. Jesus era tudo para Paulo. Ele abriu mão de tudo para ganhar a Cristo. Até toda a sua sabedoria anterior aos pés de Gamaliel não se comparava em nada com aquilo que ele poderia receber de Jesus, ou seja, de natureza espiritual, sabedoria espiritual, sabedoria diretamente da parte do Senhor. E quando ele entendeu e começou a observar
a profundidade das revelações de Deus para a sua vida, ele então estava mais firme e dedicado a ser fiel ao Senhor até o fim da sua vida. E, portanto, em todo e qualquer lugar, ele não anunciava outra coisa a não ser unicamente Jesus Cristo, o crucificado. Esta era a mensagem central de Paulo, porque o que Jesus fez por meio da cruz em favor da humanidade é algo que não deve ser colocado de lado, não deve ser esquecido, mas deve sempre estar colocado diante das pessoas e diante de nós mesmos, em saber que toda a transformação, libertação e mudança que ocorreu na nossa vida se deve ao fato de Jesus Cristo ter se colocado à direção de Deus o Pai para obedecê-lo, entregando-se à cruz do Calvário. Então, a cruz do Senhor Jesus tornou-se, então, um instrumento útil pelo qual, através daquele sacrifício, o Senhor Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas. Então, a cruz tornou-se um instrumento de esperança, visto que a humanidade estava vivendo àquela época em um mundo sem esperança, em um mundo entregue diante das suas mazelas, dos seus pecados, das suas impurezas. Não havia esperança. Mesmo quando Jesus chegou, diz que os que estavam na região e sombra da morte, raiou a luz. Significa, a esperança nasceu naqueles corações. E quando Jesus foi levado à cruz do Calvário, estabeleceu-se, através do seu sacrifício, que ali então estava da parte de Deus uma oportunidade, uma porta aberta para a humanidade, com base em Jesus ter entregue a sua própria vida em sacrifício, e aquilo começou então a ficar estabelecido como um instrumento de esperança àqueles agora que começaram a servir ao Senhor, encontraram naquele instrumento de suplício, que foi a cruz pela qual o Senhor Jesus foi crucificado. A partir de agora, então, ela, ao invés de se tornar algo horrendo e desprezível, passou a se tornar algo essencial, pelo qual os cristãos glorificam a Deus por meio do sacrifício de Jesus. E quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, ele, na sua saudação, ele deixa aqui bem claro o seu propósito. Ele identifica-se como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, pelo qual ele recebeu a oportunidade de se tornar um proclamador das boas novas através do Senhor Jesus Cristo para todo o povo que estava à sua volta e por onde o Senhor Deus o enviou. Ele sempre estava falando sobre os efeitos da cruz do Senhor Jesus Cristo. E isto começou a fazer brotar no coração das pessoas uma esperança voltada para o futuro, ou seja, para a consumação final dos benefícios que o sacrifício de Jesus possibilitou para a humanidade. Para aqueles que vêm a Cristo, são salvos por ele. A partir dali, eles têm os olhos voltados para a eternidade e o coração alimentado pela esperança. Quando ele escreveu a Tito, ele disse: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo.
Mas a Timóteo ele escreveu o seguinte, já na sua saudação. Ele disse, do mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, estas palavras, esperança nossa, marcou a humanidade que estava desesperançada, perdida, errante, sem Deus no mundo. Mas agora, através do Senhor Jesus Cristo, por meio da consumação da sua obra realizada na cruz do Calvário, a esperança raiou e ela começou a brilhar e demonstrar-se na vida das pessoas que passaram agora a ter uma viva esperança. Não a esperança que morre, mas a esperança viva, que se concretiza, que se realiza. Então, somente em Jesus é possível desfrutarmos desta doce e maravilhosa esperança. Jesus é a nossa esperança. Através da cruz, que tornou-se um instrumento de esperança, nós somos levados a Jesus e o nosso coração se enche de esperança. O próprio apóstolo, escrevendo sobre a Escritura, ele diz: o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esta esperança que é a oportunidade maior que o pecador tem de encontrar em Jesus a solução. Então, esta esperança vai abrir para cada um de nós, ou abriu, a partir do momento em que Jesus concretizou a sua obra. Então, nós encontramos em 7 aspectos o que a esperança possibilitou para o ser humano. Então, nós vamos observar, em primeiro lugar, através da esperança que brotou da cruz ou do sacrifício de Jesus, e como Paulo disse, Cristo, esperança nossa, em primeiro lugar, surgiu ali a esperança da redenção. Todos nós sabemos que o homem perdeu a comunhão com Deus pela desobediência, mas Deus fez lá no Éden uma promessa. Aquela promessa era um lampejo da esperança que atravessou séculos até chegar à plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então ali estava, através da cruz do Senhor Jesus, uma esperança de redenção. E a redenção da nossa alma, ela foi caríssima. Ela custou muito a Deus. Custou a entrega da vida do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em nosso favor. Então, a redenção é comprar de volta aqueles que foram desencaminhados pelo pecado surgido lá no Éden. Então, cada um começou agora a caminhar segundo o seu caminho da desobediência, do pecado, da iniquidade. Com o sacrifício de Jesus e feito a obra da redenção, este sacrifício tem o poder de redimir, resgatar, reconciliar e aproximar a humanidade de Deus para que desfrute, através do arrependimento, do perdão e da salvação. Então, essa esperança de redenção, ela continua a toda a humanidade. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, já fomos levados a Cristo, fomos resgatados por Ele, e esta esperança de redenção cumpriu-se na nossa vida, porque nós fomos redimidos pelo Senhor Jesus. Mas aqueles que ainda estão perdidos por este mundo,
eles têm a oportunidade, através da redenção do Senhor Jesus Cristo, de nascer neles a esperança em Deus. Então, este é o primeiro aspecto que nós encontramos aqui, a crucificação, a cruz de Cristo como instrumento de esperança. Primeiro, esperança de redenção. Segundo, esperança de perdão. Fomos redimidos, mas tínhamos os pecados, as iniquidades, e precisávamos do perdão. O perdão oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. O que foi mais ofendido na nossa conduta de vida pecaminosa foi Deus da sua santidade. Por isso criou-se um abismo. O homem pecador e Deus santo, não podendo ter o contato. Os ouvidos de Deus atentos para ouvir, as mãos de Deus estendidas para salvar, mas as iniquidades do homem, no seu estado de pecado, fazendo a divisão, a barreira de separação. Então, através da cruz do Senhor Jesus, como instrumento de esperança, trouxe-nos também a esperança do perdão. E o perdão que nos foi oferecido pelo Senhor Jesus é um perdão completo, total. Jesus não nos perdoa aos poucos e à prestação. Ele perdoa totalmente, completo. Então, através deste perdão que a cruz levou o homem ao encontro com Deus, e que ele estava ali subjugado, sentenciado a uma morte eterna e a um salário cruel do pecado, que é a morte, agora, através da cruz, da esperança que brota na cruz, ele encontra e alcança o perdão oferecido pelo Senhor Jesus. O nosso Deus, ele é grandioso em perdoar. Mas o terceiro aspecto, que nós encontramos a cruz como instrumento da esperança, esperança de purificação, porque nós estamos vivendo num estado de impureza, de iniquidade, um estado ruim, lamentável e dolorido para cada um de nós que vivíamos naquela condição. Mas através da cruz, que gerou um instrumento de esperança, através do sangue de Jesus Cristo, que ele derramou no Calvário, o sangue justo, carmesim, incontaminável, imaculado, tem o poder de trazer a nós a purificação diante do Senhor. Porque sem a purificação, nós não podemos aproximar e chegarmos a Deus. Haveria entre nós e ele um impedimento, conforme já disse. Mas através da purificação pelo sangue de Jesus, nós podemos então ser purificados e a impureza, ela é tirada da nossa vida. Então somos libertos de toda e qualquer impureza que havia na nossa vida. Mas o quarto aspecto da cruz como instrumento de esperança é que ela abriu a oportunidade para esperança de paz. Os homens não viviam em paz. Viviam atribulados, atormentados, perturbados, inimigos entre si, distantes de Deus, inimigos de Deus. Mas através da cruz, como instrumento de esperança, no Calvário, o Senhor Jesus selou a nossa paz. E como Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, diz que, vindo ele, evangelizou a paz. Ao evangelizá-la e ao ter como alvo o seu sacrifício para trazer paz à humanidade, Jesus ofereceu em vida esta paz
aos seus discípulos, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então a paz que vem de Cristo, ela tem dimensões que são eternas e são sobrenaturais. Então, isto significa trazer segurança, quietude, tranquilidade, harmonia e descanso para a alma aflita, angustiada e perturbada. Mas em Jesus é possível desfrutar desta paz maravilhosa. Ele é o príncipe da paz, o promotor da paz, o que fez a paz através do seu sacrifício, e esta paz está disponível a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas observamos um quinto aspecto da cruz de Cristo como instrumento da esperança, que ela possibilitou também esperança de liberdade. A humanidade estava presa, oprimida, escravizada, subjugada no pecado e no poderio de Satanás. Mas através da cruz, do sacrifício do Senhor Jesus, este homem, esta mulher, jovem, criança, quem quer que seja, pôde encontrar, através da esperança, a liberdade. O próprio Jesus disse, e ficou registrado no Evangelho escrito por João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele, quando veio e foi ungido com o Espírito Santo, ele veio para libertar os cativos. E então agora, com o sacrifício consumado diante de Deus, esta porta de esperança para a liberdade, ela se abriu. E todos agora podem desfrutar da liberdade. Se há algo de mais precioso na vida humana, é viver em liberdade. E esta liberdade só é possível através do Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus não há liberdade, há escravidão, há opressão, há imposição do maligno, mas em Jesus há liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esta liberdade é gerada através da cruz, promovendo em nós a esperança da liberdade. Então, desfrutamos em Jesus, pelo seu sacrifício, através da esperança, a liberdade que nos era tão distante. Mas através do Senhor Jesus, ela tornou-se possível. E hoje podemos dizer que em Cristo somos livres para servir, adorá-lo e glorificar a Deus, liberto de toda a opressão que há neste mundo que jaz no maligno. Mas o sexto aspecto da cruz como instrumento de esperança é que ela aponta para a esperança da vida eterna. Esta vida eterna que foi perdida lá no Éden e passou a ser limitada cronologicamente. Mas através de Jesus e a demonstração do grande amor de Deus, Deus então proporciona àquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna nos é oferecida através do sacrifício de Jesus. Então, esperança de vida eterna. O Senhor veio prometendo esta vida, e esta vida eterna é uma promessa de Deus para cada um de nós, que haveremos de muito breve desfrutá-la na presença do Senhor nosso Deus. Recebemos a salvação, temos a certeza, afirmamos e anunciamos que por Jesus somos salvos, libertos e transformados, mas que vamos desfrutar com Deus a vida eterna,
que ele preparou para cada um de nós. Então nós temos encontrado vários aspectos da esperança que nasceu como da cruz de Cristo, como instrumentos da esperança, e nós já vimos esperança que nos foi dado da redenção, esperança do perdão, esperança de purificação, esperança de paz e esperança de liberdade, bem como esperança de vida eterna. E a sétima e última esperança que encontramos na cruz de Cristo como instrumento de esperança é a esperança da vitória. A palavra de Deus afirma que, graças a Deus, que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós encontramos que pela morte de Jesus foi-nos garantido a vitória. E a nossa vitória é real, é verdadeira, é plena e a desfrutamos com base na esperança que brotou do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, por esta razão, Paulo, ao escrever a Timóteo, ele disse: e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele foi a esperança de Paulo, ele foi a esperança de Timóteo e de tantos que passaram pela experiência da salvação. Esta palavra chegou a mim, chegou a você, chegou a cada um de nós. Hoje Cristo é para nós esperança nossa. A nossa esperança está nele. Os nossos olhos estão voltados para ele. A nossa esperança está no Senhor. E, portanto, ele é a nossa única esperança. Não existe outra. Única. Unicamente Jesus. Quem sabe, alguém ao ouvir esta mensagem, talvez ainda não tenha experiência de salvação, está vivendo escravizado, subjugado pelo poder do pecado, vivendo longe da presença de Deus. Mas hoje você pode, através da cruz pela qual o Senhor Jesus entregou a sua vida em sacrifício, você pode receber dele esperança de redenção, esperança de perdão, esperança de purificação, esperança de paz, esperança de liberdade, esperança de vida eterna e, por fim, esperança de vitória. Vitória plena, vitória verdadeira. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Através da cruz de Cristo, surgiu para nós a esperança da vitória. Estávamos contados para a derrota, para a tristeza, para as consequências do pecado na nossa vida. Mas agora a esperança nossa é de vitória por meio de Jesus Cristo. E, portanto, o apóstolo bradou: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isto é o que precisamos gravar em nosso coração, apesar de vivermos em um mundo sem esperança, em um mundo perverso, mau, corrompido, contaminado, mas aqueles que, alcançados foram pelo sacrifício de Jesus, tiveram em si esta esperança maravilhosa que brotou do sacrifício do Senhor Jesus. Quais foram os aspectos da cruz como instrumento de esperança? O primeiro aspecto é, conforme dissemos, esperança de redenção. Segundo aspecto, esperança de perdão. Terceiro aspecto, esperança de purificação. Quarto aspecto, esperança de paz. Quinto aspecto,
esperança de liberdade. Sexto aspecto, esperança de vida eterna. E sétimo aspecto, esperança de vitória. Por Jesus e em Jesus, para a glória de Deus Pai, nós somos alimentados com esta esperança. E como Paulo podemos dizer, em alto e bom som, Jesus Cristo, esperança nossa. Por Ele e para Ele, o adoramos e bendizemos e o glorificamos. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.